Bem-vindos a mais uma análise. E hoje vamos mergulhar no épico relato da criação. É um dos textos mais antigos e fascinantes da humanidade. Mas pensem nisto. Antes de haver tempo, antes de existir matéria, ou até mesmo antes de haver um único raio de luz, como é que sequer imaginamos o início de tudo? O relato pinta-nos um quadro misterioso, profundo, uma espera absolutamente solene que prepara o palco para o que aí vem. Pois bem, o cenário inicial que o texto descreve é um caos quase impossível de conceber. Imaginemos escuridão total, um vazio absolutamente infinito. E é precisamente no meio desse silêncio ensurdecedor do nada que o relato introduz o primeiro grande catalisador, uma voz eterna a ecoar. É, na verdade, uma manobra literária genial. Estabelece o maior vazio possível só para que logo a seguir a ação colossal de criar um universo inteiro pareça ainda mais avassaladora. Ok, vamos então a isto. Chegamos ao primeiro dia, que traz, literalmente, a declaração mais famosa de toda a literatura antiga: haja luz. Sem ferramentas, sem máquinas, apenas com o puro poder sonoro da palavra falada, a escuridão absoluta é rasgada a meio. A fonte diz-nos que um feixe luminoso majestoso se espalha pelo espaço. A primeira grande transformação cósmica acontece assim, num piscar de olhos, rompendo aquele silêncio através de uma luz vibrante. E o contraste imediato que o texto estabelece aqui é brutal. De um lado da balança temos aquele caos inicial, a escuridão, o vazio infinito. Do outro, o resultado deste primeiro comando, uma luz majestosa, perfeitamente ordenada. O simples facto de separar deliberadamente a luz das trevas e de classificar a luz como boa, introduz logo uma ideia central nesta narrativa. A ideia de que a ordem começa, de forma muito ativa, a dominar e a substituir o caos. Agora, se olharmos para a sequência dos 3 primeiros dias, notamos um padrão de engenharia incrível. Não estamos perante uma magia aleatória. É uma construção super metódica. O primeiro dia traz a luz, o segundo cria o firmamento e o terceiro forma a terra e a vegetação. Basicamente, o universo desordenado está a dar lugar a fundações estruturais bastante sólidas. É tal e qual como preparar e montar o palco de forma lógica, mesmo antes do grande espetáculo começar. Focando um pouco mais no segundo dia, a narrativa fala-nos de águas turbulentas que dominavam tudo. A solução? A criação do firmamento. E este céu não surge do nada nem por acaso. Ele tem um propósito estrutural muito específico: separar as águas que ficam por cima das águas que ficam por baixo. É sem dúvida um movimento arquitetónico indispensável para criar um espaço habitável num local onde antes só havia matéria turbulenta e inóspita. E isto ilustra de forma brilhante o que acontece no terceiro dia, onde vemos uma rapidez e uma energia contagiantes. A estruturação ganha um ritmo alucinante. As águas inferiores juntam-se para revelar a terra seca. De imediato, erguem-se montanhas majestosas e rios começam a rasgar a paisagem. Mas a verdadeira explosão visual dá-se no último passo, quando as plantas e as árvores recebem ordem para brotar. De repente, a nossa tela pinta-se de um verde vibrante, totalmente pronta para sustentar a vida. É então que surge uma mudança fantástica na segunda metade da semana da criação. Se os 3 primeiros dias serviram para esticar a tela e construir os habitats, a narrativa dita que os dias 4, 5 e 6 vão servir para os povoar. Exatamente. Tudo aquilo que foi metodicamente construído vai agora receber os seus habitantes dinâmicos. É uma simetria literária e conceitual simplesmente brilhante, não acham? Ora, no quarto dia, o relato volta a olhar para o firmamento de uma forma gloriosa. Aquele céu construído no segundo dia é agora preenchido por 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para dominar a noite. E ao lado destes gigantes, temos milhões de estrelas espalhadas pelo espaço. O texto constrói aqui uma imagem visual fortíssima, descrevendo estas estrelas como autênticos diamantes, estrategicamente colocados num imenso manto noturno. E a aceleração biológica ganha uma força inacreditável nos dias 5 e 6. Os oceanos, antes contidos, multiplicam-se com grandes animais marinhos. O céu ganha asas, enchendo-se de aves num movimento constante. E depois, o sexto dia, traz-nos a coroação da vida animal. O relato fala de vastas planícies com animais selvagens a correrem livres em todas as direções. Aquele mundo estático, que no início era só um cenário, agora move-se, respira e pulsa com uma vida intensa. Portanto, o ponto crucial aqui acontece no final do sexto dia. É o pico absoluto da narrativa. Lemos uma citação fundamental: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Reparem nesta mudança gramatical para o plural. Mostra uma intenção claríssima, um momento de reflexão antes do ato final. A humanidade não é simplesmente atirada para o mundo, é desenhada com um propósito, ancorada propositadamente no arquétipo do próprio Criador.
E o contraste na forma como a criação é feita agora torna-se incrivelmente intimista. Até aqui, elementos colossais surgiam à distância, só com o som da voz. Mas na origem humana, a escala torna-se pessoal, próxima, cheia de detalhe. O texto descreve que o homem é formado fisicamente a partir do pó da terra, e após esta moldagem tão delicada, recebe o fôlego de vida soprado diretamente nas suas narinas. É uma descrição tão tátil que liga a nossa existência à matéria da terra e ao fôlego impalpável da vida. Todo este crescente estonteante culmina, depois, na tranquilidade do sétimo dia. A agitação de moldar galáxias e dar fogo aos seres simplesmente cessa. A obra-prima está concluída e mergulha num estado de harmonia perfeita. O texto fala de um descanso que vai muito além de uma simples pausa. O dia é abençoado e ativamente santificado. É o selo de paz definitivo sobre uma semana de engenharia e maravilhas cósmicas sem paralelo. Quando refletimos sobre toda esta estrutura milenar, a grande tese desta narrativa torna-se claríssima. O texto não está a descrever um acidente cósmico fortuito. Descreve, sim, um design completamente intencional, orquestrado passo a passo por uma palavra incrivelmente poderosa. E a prova final de todo este planeamento é a declaração uníssona, no final do sexto dia, de que toda a criação, na sua minuciosa e vasta complexidade, era, e passo a citar, muito boa. Esta exploração deixa no ar uma reflexão bastante provocadora sobre aquele velho debate entre o propósito e o acaso. Tendo em conta a premissa fundamental deste texto, a de que o universo não nasceu por mero acidente, de que forma é que a ideia de um design intencional molda a maneira como olhamos hoje para este mundo tão complexo e vivo que nos rodeia? A passagem do nada absoluto para uma harmonia perfeita convida-nos a um maravilhamento contínuo perante o mistério da nossa própria existência. Fica a reflexão.